nós íamos de... Meu Deus. Mãe. O que houve? Ela lá, não é nossa. Continue. A nossa palestra vai ter duas partes. Como ela ficou muito grandinha, então nós dividimos eu e Marcelo. Hoje eu devo falar, e na semana que vem ele vai dar continuidade, né? Então, a gente vai bem devagar, com bastante calma, sem pressa. Quem quiser perguntar, pode ir perguntando, ou acrescentar também alguma fala, né? Porque como nós vamos trabalhar o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, se vocês quiserem acrescentar, se já leram o livro, né? Vai ser muito bom ter o auxílio de todos vocês no chat, com algum trecho ou alguma conclusão a respeito, tá bom? Então, não fiquem assim, vou atrapalhar, não vai atrapalhar nada, vai acrescentar a essa palestra, tá? Então, vamos chegando, é bom quando a gente vê o rostinho agora ali, né? A gente vê a Dona Aline, que chegou ali, mata a saudade de vocês. Meu Deus, estou atrapalhada. Fernando. Ô, Daniarinha, a gente espera a hora que você. Meu Deus, estou atrapalhada, não estou vendo. Você já estava ficando mestre nisso? Mas não sei, eu estou sem ver vocês, eu sei que eu não apareço, que hoje eu tenho que ficar em pobre, mas estou até falando, mas não estou vendo. Você estava dodói? Não estou dodói, não, eu estou bem, só estou um pouquinho atacada dali. Mas eu queria ver, saiu, não estou vendo a tela, não sei. Vê se no cantinho está uma... Mas está, sabe aonde? Naquela tela que a gente entra para ver vocês, para ver a reunião. Você vai passando os pontinhos que aparecem embaixo e vai aparecendo. Eu sei, agora, ó. Agora apareceu os pontinhos. Agora vamos ver, ó. Você está em cima, tá bom? Estou te vendo. Você está me vendo, não importa ver mais ninguém. E assim, Andréia. Só a gente que não está te vendo, né? Pois é. Mas você está aí, é o importante. Oh, meu Deus, saiu de novo. Ai, minha Nossa Senhora. Então, vamos agora começar, né, nosso trabalho espiritual, né? E pedindo ao mentor de cada um de nós, esteja ao nosso lado, na nossa casa, abençoando a nossa casa, transformando toda a psicosfera ao nosso redor, dando esse sentimento dessa união, né, na nossa espiritualidade, assim como nós fazíamos quando chegávamos na nossa casa espírita e sentíamos a presença amorável dos nossos irmãos, estamos aqui hoje também reunidos com ele, no amor de Cristo, para propiciar o nosso equilíbrio espiritual, nosso equilíbrio, né, psicológico, para que nós possamos enfrentar juntos mais esses momentos que estão pela nossa frente, esses momentos de incerteza, mas confiantes na fé do Cristo. Então, nós vamos agora, a nossa palestra, para quem não ouviu, é sobre o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Vamos, então, colocar nossa música de abertura. Vamos imaginar, quem conhece a Casa Espírita, que estamos entrando pelo portão,
sendo agraciados pelaquela energia calmante. Brasil, terra de bênçãos, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é a nossa gente, buscando resgatar um passado cheio de erros, no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Vamos à nossa prece de abertura com a irmã Deise. Hoje, como o tema diz, né, sobre o nosso Brasil, essa coração do mundo, pátria do Evangelho, eu pesquisei e encontrei uma psicografia do Eurípides Barçanufo, que diz assim: Senhor, tu me deste o Brasil por pátria de luz e do trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que o Espiritismo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força infreável do labor. Irmãos, amemos o Brasil. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens delas se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos pedem: amemos a pátria do cruzeiro. Ao soldado, importa a batalha. Somos soldados do Cristo. Nosso exército, porém, é de luz. Então, irmãos, ouve a nossa voz. Espíritas, tendes o Evangelho por pérola poderosa. Tendes os ensinamentos de Jesus a vos iluminar. Segue confiante, cooperando com o vosso esforço
iluminando o planeta com o vosso exemplo. Mas, se o sol for momentaneamente coberto por densas nuvens do testemunho, coragem. Enquanto vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tendes certezas que, por mais trevosa que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Nas horas de agonia, sabeis dos páramos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando, bradam altissonantes, confiai em Jesus. Que assim seja. Assim seja. Muito linda a psicografia mesmo, e muito dentro do nosso tema de hoje, né, Deise? Uhum. Então, esse livro que nós vamos resumir, né, muito resumido mesmo, né, porque o tempo nos é curto, e ele foi escrito em 1938, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto Campos. E ele narra, né, a trajetória do nascimento do nosso Brasil pela ótica espiritual. Então, o livro começa contando a parte política do mundo, né? Do mundo, no caso, o mundo era a Europa, a África, né? E a Ásia, né? O velho mundo, né? No século XIV, que vinha há vários séculos, né? Em luta, guerra. Jesus já havia passado, deixado sua palavra, e essa palavra foi, com o tempo, esquecida. Nenhum daqueles ensinamentos que o Jesus nos deu estava sendo colocado em prática. Então, nós tivemos as piores guerras em todo aquele período, né? Os homens estavam voltando ao estado de selvageria. Então, Jesus faz uma visita ao planeta Terra. E o que ele vê desagrada profundamente aos seus olhos. E ele, na companhia de Eliu, ou Eliel, dependendo de algumas pessoas chamam, né, esse espírito evoluído, que também viveu na época do Cristo, um pouco antes, e que ajudou a pregar a palavra do Cristo na Palestina, esse espírito ainda tentou amenizar a barra do ser humano, né? Falando assim, não, Jesus, mas os humanos aprendem assim, no sofrimento, na luta. Nós temos que dar chances a eles, que eles vão aprender. Mas, ó, Jesus, existe, né, um lugar ainda que existe uma esperança. Ele só está habitado pelos os de coração puro, né, como crianças. E lá pode nascer uma nova esperança. Então, Jesus elevou o pensamento e ele visualizou as terras do Brasil, no caso, as terras da América, né? E ali, naquele momento, junto com Eliu, eles resolveram pôr em prática um plano da descoberta do novo mundo. Né? Então, em 1380, 1400, começou esse plano, para você ver que o plano de Jesus e o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo, que a gente quer tudo para hoje e para agora, né? Então, para você ver, em 1300 e pouco, Jesus começou a traçar um planejamento para as descobertas das novas terras. E aí ele pensou com ele, vamos trazer o que a gente tinha de melhor da Palestina, dos homens sábios, dos navegadores, para
reencarnar novamente, mas em que lugar, qual seria esses homens nesses países todos da Europa que seriam capazes de reencontrar ou encontrar ou ter essa nova chance? Jesus escolheu Portugal. E aí foi novamente Portugal. Portugal estava em decadência, mas por que Portugal? Porque Portugal era uma terra de trabalhadores e honestos. Então, assim, foi escolhido aqueles que iriam descobrir a nossa terra. E o Jesus começou, né, o processo de reencarnar para auxiliar, mandando pessoas com sonhos, com visões, para que eles tivessem, né, essa certeza que existia um outro continente. E assim a gente sabe que foi feito, assim a gente sabe, né, que Pedro Álvares Cabral chegou nas nossas terras brasileiras, e assim, quando ele chega na nossa terra, a primeira etapa, né, do plano começou. E aí Jesus, muito feliz, vem visitar o Brasil e fica mais feliz com tudo quando ele vê as nossas matas, rios, montanhas, os nativos, né? Os índios de corações puros. E ali ele fala como seria a alma daquele povo que era banhado, que era já nós tínhamos acima da nossa cabeça o cruzeiro, né? Nós temos o símbolo do Cristo a iluminar a nossa. Deixa eu só responder depois, tá? A iluminar a nossa cabeça e dando a certeza que aqui seria a terra do Cristo. Novos planos deveriam ser feitos agora. Como seria essa alma do povo brasileiro? Ela deveria conter a ingenuidade dos nativos. Eles deveriam também trazer para cá aqueles que eram injustiçados na época. Todos os injustiçados, os trabalhadores, os espíritos inquietos, mas também deveria trazer os escravos. Os escravos das almas humildes. E nesse momento, né, de quando Jesus fala que a nossa alma, a alma do nosso povo, tinha que ser talhada, né, pela escravidão, os espíritos que estavam ali presentes na Assembleia ficaram surpresos com Jesus. Mas Jesus, tanto sofrimento. E aí Jesus nos lembra, e lembra os espíritos amigos na Assembleia, que o olhar da gente é sempre muito limitado. Esses irmãos que já estavam encarnados na África, eles já estavam num processo de redenção karmática. Eles não eram espíritos, né, puros, eles não eram um espírito sem uma vida anterior espiritual. Então, Jesus já tinha, nesse processo de reencarnação, já tinha preparado o terreno da África, fazendo ali reencarnar aqueles espíritos das Inquisições, aqueles irmãos das cruzadas que também levaram sangue ao nome de Jesus. Então, todos esses irmãos estavam reencarnando lá para, através da humildade, eles conseguirem, né, a sua evolução espiritual.
Então, os escravos chegam aqui para trazer essa humildade e também para que eles pudessem se redimir das faltas anteriores em vidas passadas. Então, chegamos à Terra Brasil, mas os nossos portugueses estavam ainda com a visão da exploração, né? Os portugueses queriam retirar do solo as nossas riquezas, e o projeto espiritual necessitava de uma colonização, necessitava que viessem para cá pessoas para construir um país. E aí, novas e árduas tarefas, né? Jesus vai numa assembleia espiritual e convoca para esse feito Ismael, o anjo Ismael, com toda a sua base de caráter, de apanhados gerais de vivências, né? Ele aceita o cargo para ser o nosso tutor espiritual. Então, todo o planejamento espiritual do Brasil passa a ser de Ismael. Acima de Ismael, Jesus. E aí, Jesus dá a Ismael uma bandeira branca para que Ismael escrevesse o lema daquela conquista, daquela bandeira. E esse lema é o que estaria impresso nos nossos corações até hoje. Ismael pensa e escreve: Deus, Cristo e caridade. Os pilares também do nosso espiritismo. O pilar do evangelho. Então, Jesus estava transferindo toda a espiritualidade, todo o cristianismo que já tinha sido semeado, né, por todos os lugares, pela Palestina, pela Galileia, por onde ele andou, estava transferindo toda essa pátria espiritual com todos os seus ensinamentos para o solo sagrado do Brasil. Mas ele precisava ainda trazer para cá grandes homens, né? Ele precisava que espíritos de luz, espíritos que pudessem auxiliar esse crescimento. E aí que funciona todo o emaranhado espiritual, né? É assim que os bastidores da espiritualidade, que nós não vemos, faz as teias e não tem tempo para isso, né? Eles planejam que o ser vai reencarnar. Eles chamaram espíritos e avisaram para eles: vocês vão reencarnar. Vocês vão reencarnar no Brasil. Dom João VI, ele foi escolhido para fazer esse processo das conquistas no Brasil, de trazer para cá, né? A mãe dele, Dona Maria I, ela era doente mental, né? Ela tinha muitas provações, né? Também foi muito ruinzinha, né? Ela mandou matar muitos jesuítas, ela mandou matar muita gente, e depois de toda essa parte dela, né, digamos assim, de maldade, ela ficou se sentindo perseguida por aqueles que ela mandava matar. Então, o Dom João VI, ele tem essa situação dentro da casa, né, e assume o reinado, e a gente sabe que toda a Europa em guerra, toda coisa de Portugal, e ele chega ao Brasil. Mas isso, ele já tinha sido preparado para isso, né? Só que ele, além da mãe, olha o karma que Dom João VI tinha. Ele tinha essa missão espiritual, mas deram uma mãe a ele difícil, uma esposa que era terrível, né?
gostar, não podia passar um guarda, né? Que ia, porque ia atrás do guarda. Então, ele tinha a cabeça, né? Muitas coisas na cabeça para administrar, e ele não conseguiu, na verdade, administrar todo esse processo que a espiritualidade dá a ele, e ele sucumbe nessa missão. Mas ele deixa aqui, no Brasil, uma semente, né? Uma construção dessa semente, que é Dom Pedro I, que também foi preparado, né? Para isso. Mas, antes disso, a espiritualidade tinha que mandar junto também os missionários, né? Porque era a parte espiritual. Eles, nessa época, eles tinham que organizar toda a parte política do Brasil e toda a parte espiritual do Brasil. Eles queriam que o Brasil, né? O cristianismo tinha que ser semeado aqui, mas ele tinha que vir primeiro através da Igreja Católica, que era o que se tinha na época, né? O espiritismo vem, o Kardec vem depois. Então, ele tinha o que ele tinha, era o cristianismo da Igreja Católica, e ele traz para cá, né? Os jesuítas, né? Ele traz José de Anchieta. José de Anchieta, ele sucumbe à tarefa que foi dada pela espiritualidade, pela arrogância que ele não conseguiu. Fez muito trabalho, né? Criou colégios jesuítas, mas também não conseguiu colocar 100% a sua parte espiritual, pecou, né? Então, a gente está vendo, a nossa terra, eram mandadas pessoas para cá, pessoas para se redimirem do processo que eles já tinham. Então, a gente estava aqui, eles estavam aqui nesse processo de erro e acerto de evolução espiritual. A espiritualidade confiava neles, né? O Jesus escolhia, Ismael escolhia a dedos aqueles que aqui chegavam para que pudessem trazer a palavra do Cristo, semear a palavra do Cristo. Mas, ao chegar aqui, todos aqueles sentimentos, né, que eles traziam da Europa, do ouro, do dinheiro, do mando e do desmando, ainda estava muito contaminado na alma deles. E muitos não conseguiam completar a missão que foi dada por Jesus, por Ismael, para eles aqui na nossa terra. Então, essa nossa parte espiritual, de erros e acertos, a gente vê que por muitos e muitos tempos nós ficamos, né, nessa parte de colônia do Brasil. Mas a gente tem José de Nóbrega, um grande nome da espiritualidade, que chegou aqui também como jesuíta, chegou aqui como padre, e conseguiu, né, conquistar muito dos nossos índios, que também, né, sofreram, né, com a chegada. Os índios, quando os portugueses chegaram, os índios receberam os portugueses de braços abertos, né? Eles eram ingênuos, então eles não conheciam a maldade do ser humano, então eles foram amigos, e muitos depois foram e viram a maldade do homem, e eles começaram a se afastar do litoral, né, e entrar cada vez mais mata adentro, e eles foram perseguidos, muito sangue. Então, essa parte da nossa história, que foi já prevista por Jesus, por quê? Mas como ele deixou? Porque o homem ali, ele tinha, através desses procedimentos todos, ele tinha que mostrar sua evolução ou não. Cabe, né, ao ser humano a sua evolução, e a Jesus e a Deus a nos dar a tarefa. Então, ele nos dá a tarefa, mas a forma que a gente vai
fazer essa tarefa, né, cumprir essa nossa tarefa, cabe a nós. E aí entra o livre-arbítrio, né? Tem aqui, deixa eu ver, tem alguma coisa aí, Tereza? Tem a questão que o Paulo colocou, sabendo que nem tudo que é planejado poderá acontecer, pois o ser humano detém o livre-arbítrio para as suas escolhas. Foi o que você É o que eu estava acabei falando de agora. falar, né? É, Acabei de falar, exatamente. Assim como nós, até a nação também, né, tem atinge depois o seu livre-arbítrio. Mas todos os homens líderes, pessoas de destaque, pessoas que são colocadas em situações de poder, né? De poder, de mudar, de poder. Ele tem o livre-arbítrio de fazer ou não. E é por isso que existem as reencarnações, né? A gente vê, né, o Zaqueu, né? O Zaqueu, ele teve a oportunidade, ainda em vida, de começar o seu processo de regeneração moral. E aí ele já funda lá em vida com Jesus e ele acompanha Jesus em várias outras. Jesus não reencarna, mas ele é enviado por Jesus em várias outras reencarnações, até chegar a Bezerra de Menezes, que é a reencarnação dele. E aí a gente vê o erro e acerto. O José de Anchieta fracassa como José de Anchieta, mas retorna como Fabiano de Cristo. E ali, como Fabiano de Cristo, ele consegue se redimir dos erros de José de Anchieta. Então, a gente, acompanhando essas histórias de reencarnação, nós estamos vendo que é dado o livre-arbítrio, sim, né? Mas também a oportunidade de se refazer, sempre, sempre. E foi isso que Jesus quis fazer aqui no Brasil. Todos os espíritos que haviam errado em várias partes do mundo, cometendo atrocidades, vão ter a oportunidade também de reencarnar no Brasil para fazer diferente, para fazer crescer aqui a árvore do cristianismo, né? Fala, Tereza. não, tem a questão que não sei se vai deixar por último, como vocês veem a situação da pátria do Evangelho atualmente. Então, esse é o tema que Marcelo vai falar, tá? Eu vou falar agora, vou dar uma espanada sobre o livro mesmo, né? O que o Chico quis colocar, e Marcelo depois vai falar do Brasil do agora, né? E dos karmas gerados, tá bom? Tá bom. Vai ser, hoje eu não sei se vai dar para hoje ou se vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, aqui nós podemos continuar, Gi. Então, a gente tem aqui no Brasil, né, a família, né, de Dom João, Dom Pedro, com a situação dele toda, ainda temos todo o processo de escravidão, mas alguns homens chegam ao Brasil e conseguem fazer algumas mudanças boas. Os franceses e os holandeses trazem grande amorosidade para o Brasil na época. Eles conseguem até a amizade dos índios tamoios aqui no Rio de Janeiro, devido ao fato de como eles tratavam de igual para igual, né, os índios. Mas isso não fazia parte do processo do Brasil ser colonizado nem pelos franceses, nem pelos holandeses. E eles foram tirados, né? Tirados do nosso Rio de Janeiro, lá de cima do Recife, de Pernambuco, Fernando de Noronha, né? Que ele chegou para lá e ele foi
expulso e foi depois para Nova York. Então, nós temos todo um processo de tentar, não através de guerras, nem de derramamento de sangue, trazer o progresso político, o progresso espiritual, a colonização do Brasil. Aí chegam os bandeirantes, que entram pelas matas para quê? Em busca do ouro. Então, o Brasil só não tinha mais só o pau-brasil, que era de extrativismo, né? Eles vinham, retiravam e iam embora. Eles cada vez começaram a chegar mais pessoas para morar no Brasil. Pessoas essas não são agora líderes escolhidos, mas fazendo parte da massa da alma brasileira, né? De trabalhadores, de pessoas humildes que queriam se refazer a vida. Aquelas pessoas, todos aqueles que iam contra, né, a Igreja Católica, todos aqueles que iam contra o rei em Portugal, eles eram mandados para cá como castigo deles, né? Então, o primeiro momento da chegada deles era uma chegada de dor, né? Era uma chegada de dor. Mas quando eles chegavam ao Brasil e viam tamanha exuberância ali, tamanha, né, a beleza, eles acabavam querendo ficar aqui mesmo e construir, né? Então, quando entra a era do extrativismo mineral, que nós somos agraciados, né, pela muito ouro, aí Minas Gerais desponta, né, e a gente começa a criar verdadeiras cidades, réplicas das cidades portuguesas, né? É trazido para o Brasil tudo o que tinha em Portugal. E Dom João VI faz isso também, né? Ele traz essas melhorias todas para o Brasil, nessas construções belíssimas que ainda nós temos degradadas pelo Brasil afora, né? Que não tomamos muito conta dos nossos tesouros, mas eles fazem isso. Então, a gente tem esse processo. Aí o mundo espiritual não estava ainda, Jesus não estava muito satisfeito com Dom Pedro I, né? Ele não estava satisfeito. E aí ele planeja trazer um homem, mais um homem que vai fazer uma grande diferença para o Brasil. Ele pensa, né? Ele precisa de um homem de coração puro, bondoso, que respeitador, que conheça a palavra do Cristo e pratique essa palavra do Cristo. Eles têm que escolher o berço que esse homem vai nascer. E Dom Pedro I, ele foi muito agraciado pela mulher que ele recebeu, né? Ele foi muito agraciado pelo coração puro, amável dela, e dela nasce Dom Pedro II. Um capítulo à parte da nossa história e um capítulo em que a espiritualidade vibrou em cada momento desse homem no solo brasileiro. E quem foi Dom Pedro II? Dom Pedro II foi chamado por Ismael e por Jesus. Na verdade, ele foi indicado por Jesus Cristo. Ele era aquele soldado que na cruz, quando Jesus estava na cruz, martelou a mão de Jesus na cruz. Ele foi levado na frente de Jesus e foi dado essa missão. E foi falado para ele: se você conseguir, você tem a redenção de todos os seus pecados. Olha que peso o Espírito vem, né? E nasce Pedro II. E aí a gente já sabe que teve toda aquela parte histórica do Brasil, né? Do Fico, os brasileiros, que já tínhamos brasileiros na época, que se chamavam os nativistas na época, né?
eles estavam assim, já não querendo mais ter a influência direta de Portugal no Brasil, né? Ele queria agora que nós fôssemos independentes. E aí a gente tem um outro espírito muito forte na nossa história, que é o Tiradentes, né? O Tiradentes, ele vem trazendo a liberdade, e nós lutamos muito por isso. O povo brasileiro, ele tem esse amor de ser livre, né? A gente é livre, a gente gosta de ser livre, né? A gente tem essa leveza do brasileiro, né? De não se sentir acorrentado, de não se sentir mandado, de não se sentir isso. Eu acho que às vezes é até bom e às vezes é ruim, né? Mas nós carregamos essa liberdade dentro de nós. E o Tiradentes foi muito importante, ele era muito influenciado pelos espíritos da época. Ele seguia, né? Assim como o Tiradentes, nós tínhamos mais 11 pessoas que tinham sido indicadas à morte junto com ele, né? Só que, num daqueles lampejos de lucidez, Maria I, em Portugal, antes um pouco da morte, ela diz, não, só enforque Tiradentes. Enforque, esquarteje, os outros podem liberar. E quando o Tiradentes escutou isso, ele já estava sendo acompanhado de perto pela espiritualidade. A espiritualidade fortalecia Tiradentes para, assim como toda a parte espiritual, né? Todos os irmãos que tinham uma missão no cristianismo, né? Nunca renegaram Cristo, ali Tiradentes sentiu a presença amorável do Cristo e sabia que aquela era uma missão dele, para trazer a liberdade para aquele país. E ele sentiu os eflúvios espirituais na hora que estava chegando para enforcar, mas ele foi retirado pela espiritualidade antes do seu corpo ser esquartejado, e foi recebido na espiritualidade por Jesus, junto com Ismael. Então, o Tiradentes passa a agir na pátria espiritual junto com Ismael. A missão dele, do Tiradentes, era continuar, né, auxiliando na liberdade do Brasil. E quando Pedro I, né, já estava sendo forçado, né, pelos brasileiros à independência, quem estava perto, num momento que nem Pedro I sabia, porque ele saiu a cavalgar numa viagem para São Paulo, e no meio do caminho, ele sozinho, a gente sabe que Pedro I também era muito doente, era até difícil, a espiritualidade fala dele, captar as mensagens que ele tentava, né? Porque ele tinha problemas de... E aí, nesse momento, ele sozinho, cavalgando Tiradentes, falou, opa, é a hora, é agora que ele vai receber a mensagenzinha do alto para falar que esse país está independente. E ali ele fala, né? Ele dá o grito de independência ou morte, e Tiradentes lá do lado dele, oba, consegui finalmente tornar o Brasil uma pátria livre. E ele segue nessa missão, né? Até não conseguir mais, porque o Dom Pedro também ele começou a ser pressionado, porque ele não era brasileiro, na verdade, quer dizer, ele era brasileiro, mas ele fazia parte ainda de todo o legado da colônia, né, portuguesa, da família portuguesa, e ele, num momento assim, de fraqueza, ele resolve voltar para Portugal, mas num insight assim, espiritual, ele deixa o príncipe regente com 5 anos de idade, né? Dom Pedro II se torna príncipe regente com 5 anos,
tutelado por José de Bonifácio, né? Que vai comandar brilhantemente também o Brasil. E, como a gente fala nesse capítulo à parte, Dom Pedro II foi muito Até que tem que botar depois na geladeira, foi não. esquecido por completo pelos historiadores brasileiros, né? Ele traz toda a humildade, toda a simplicidade, ele traz a cultura, ele falava 23 idiomas, 17 fluentes. Ele tinha trânsito livre em toda a corte europeia. Mas as pessoas o viam assim porque as roupas dele não eram roupas reais. Ele tinha as roupas bem surradinhas, porque ele não ligava para isso. Ele não tinha escravos. Todos os escravos da família real ele alforriou antes da filha dele assinar a Lei Áurea. Então, ele tinha todo esse cuidado. Ele era mais republicano que os republicanos na época. Ele sabia que o Brasil ia ter que atingir uma idade de maioridade e perder por completo o vínculo com Portugal para ter a sua identidade própria. Ele foi preparado por Jesus, por Ismael, para abdicar naquele momento, ou seja, ele deixaria de ser rei, perderia a sua pátria, ele foi expulso e ele não derramou uma sequer gota de sangue no solo brasileiro. Ele amava esse país de uma tal maneira, né, que ele, muito antes de se falar de ecologia, ele comprou com o próprio dinheiro a parte que hoje é a Floresta da Tijuca e replantou árvore por árvore. As escolas, as faculdades, né? Todo isso. Mas o que mais marcava isso tudo era a humildade. Ninguém podia falar. Ele era amigo dos republicanos. Como é que os republicanos iam expulsar eles? Né? Ele era amigo pessoal do Marechal Deodoro. E Marechal Deodoro proclamou a independência do Brasil sem jeito de falar com ele, né? Sem jeito de chegar para Dom Pedro, olha, você vai deixar de ser o imperador, porque aqui agora vai ser uma república. E assim, Deodoro falou para ele. E ele se sentiu traído, e ele se sentiu triste. Naquele momento, ele foi humano, né? E ali ele se trancou no seu quarto e Ismael veio ao seu socorro, porque aquele era um momento muito importante para a história do Brasil, porque dependendo da reação de Dom Pedro I, né, poderia ter lutas. Ele não poderia querer entregar o Brasil assim de mão beijada para os republicanos, mas o caráter dele, né, foi preservado. Ele sonhou com as palavras, né, aquecendo o coração dele, que tudo que tem, todo o reino, né? O reino maior é o que ele iria conseguir nos céus. Que ele deixasse aquele reinado, porque ele já tinha construído uma pátria que no futuro iriam lembrar dele, sim, sendo um imperador, o último imperador do Brasil, mais republicano, mais amoroso, e que mais situações do bem trouxe. O país prosperou. Mas a idade política, então, do Brasil chegou ao fim, né? Consta que Pedro II foi embora e levou, né, um saquinho de terra do Brasil, que
que ele amava muito, e ele andava com aquele saquinho de terra para lembrar das terras brasileiras. Não muito tempo depois, ele desencarna, né, cumprindo brilhantemente sua missão. E hoje, muitos historiadores estão revendo toda essa forma. Porque antes, quando eu era criança, eu não entendia, porque Dom Pedro I era novo, aparecia novo, e Dom Pedro II só aparecia velho nas fotos né? Da história, a gente não tinha Pedro II novo. Olha que ele foi imperador com 5 anos, a gente só tem ele de barbinha branca. Enquanto o pai, jovem, sempre bonito, galante, né? Viril, e ele não. E a gente tem muito pouca coisa que conta realmente da intelectualidade e da bondade dele. Mas aí ele desencarna e um novo capítulo na história do Brasil se inicia. Perguntas ou falas, Tereza? Não, estão todos aqui prestando atenção. Eu vou botar a prova, lembrou meu tempo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa os meus alfarrábios aqui, porque a coisa é grande, né? Então, a gente consegue já chegar no Brasil com um Brasil de maior idade. Aí, acabou a missão, Ismael estava feliz. Meu Deus, chegamos a um ponto em que o Brasil vai caminhar com as suas próprias pernas. Mas também Jesus lembra. Nós agora acompanharemos de perto, mas o Brasil terá toda a responsabilidade de todos aqueles que ela colocar no poder. Né? Então, forem colocados no poder. Então, a gente vê que a espiritualidade, ela até certo ponto, ela caminhou junto, né? Agora, quando a gente já está grandinho, o Brasil já está grandinho, ele se afasta politicamente para a segunda parte, a terceira parte, né? Primeiro foi a descoberta, depois fazer o Brasil ser colonizado e conseguir a maioridade política. Mas e o plano espiritual? Né? Não é o coração do mundo, né? O país, né? Do Evangelho. Nós não tínhamos ainda o Evangelho aqui colocado. Nós tínhamos grandiosas igrejas, né, barrocas, templos imensos do ouro, construído pelo ouro, mas nós não tínhamos ainda colocado no nosso solo a palavra do Cristo como ele queria que fosse a palavra do Cristo. Pura, simples, humilde, para trabalhar pelos mais humildes. E a bandeira continua: Deus, Cristo, caridade. E aí, mais uma vez, né, a espiritualidade começa a escolher os semeadores da palavra do Cristo para reencarnar aqui no nosso país, para abrir as portas da palavra. E aí a gente sabe, né, que chega Kardec na França. E na França ele lança, e ao mesmo tempo que na França ele consegue alcançar muitos seguidores, mas a palavra do Kardec chega aqui no Brasil, né? E no Brasil nós temos uma chegada muito curiosa, né? O espiritismo chega ao Brasil através de médicos homeopatas, através da cura. Esses médicos, eles traziam, né, o conhecimento do Kardec para o Brasil, e eles começaram a fazer essa ponte, né? E ali foi também
designado reencarnar o Zaqueu, né? Nosso Bezerra de Menezes. Ele nasceu no Ceará, né? Mas foi trazido para o Rio de Janeiro, por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro tinha que acontecer a concentração da unificação da palavra do Cristo através do Espiritismo. Então, os grandes nomes chegam através do Rio de Janeiro, constroem a FEB, né? A Federação Espírita Brasileira, e aqui nós tivemos uma forma de Cristo mostrar a sua palavra, que foi através das curas, né? O Bezerra de Menezes vem curando, vem fazendo o seu receituário. Então, Jesus traz a cura do tempo dele aqui aos nossos olhos. Ele revive a árvore do cristianismo, né? É falado nesse livro, né, que ele planta a árvore com a raiz trazida de Jerusalém, da Palestina, o tronco, né? E espera florir o cristianismo através da caridade e da cura. E quando ele coloca todos esses homens fazendo as curas, o nosso tipo de espiritismo passa a se diferenciar do espiritismo kardecista da Europa da época, porque lá ficou o espiritismo preso à parte filosófica educacional, né? E até mesmo de pesquisas. É verdade ou não é? Vamos fazer testes para ver se aquele médium é médium, vamos botar caderno. Então, ficou essa parte científica estudando, falando sobre o espiritismo. Mas não foi fácil, não foi flores. Nós sabemos que até dentro do Código Penal brasileiro tinha-se, né, a perseguição aos espíritas no Brasil. Então, muitas casas abriam e eram fechadas. Muitos centros foram fechados. Mas quando o espiritismo entra na porta da humildade, quando o espiritismo entra na porta da cura, com o espírito do padrão do Bezerra de Menezes, que tirava do próprio bolso para dar ao pobre, que comprava os remédios, as pessoas não tinham mais o que falar. E a comoção da população fez brotar no nosso solo sagrado a palavra do Cristo, da forma que ele queria, através da caridade. Então, essa bandeira foi fincada no nosso solo e está sendo fincado. E uma pergunta que foi falado, se deu certo ou não deu certo, eu respondo para vocês da seguinte forma: quem somos nós? Que espíritos somos nós que fomos trazidos para terras brasileiras para fazer o resgate? Será que nós estamos fazendo a nossa parte, sendo semeadores do Cristo? Será que nós estamos redimindo o nosso tempo das nossas espadas ensanguentadas por lutas, por terras? Somente quando cada um de nós estivermos com Cristo dentro de nós e colocarmos a palavra dele na nossa boca para evangelizar aquele irmão ao nosso lado com amor e com caridade. Esqueçamos agora, nesse momento, o Brasil político. Temos a nossa obrigação das escolhas, mas obrigação maior tem aqueles, os escolhidos.
O karma dos escolhidos são maiores do que aqueles que escolheram. O nosso é preservar a bandeira de Deus, Cristo e caridade no nosso solo. É dar continuidade à palavra do Ismael. É fazer com que o Espiritismo abra sempre novas casas, mas todas dentro do mesmo princípio, com a mesma finalidade, não esquecer o Evangelho. Se nós jogássemos fora todas as leis que os homens criaram e nos atentássemos somente para o Evangelho, viveríamos num mundo de paz, de respeito ao próximo, de amor, de tolerância. Viver o Evangelho é fazer o Brasil dar certo. E aí Ismael faz as contas. E muitas pessoas, até eu mesmo, estamos pensando que nós já estamos vivenciando o fim dos tempos. Nós ainda estamos na separação do joio e do trigo. Nós é que temos que decidir quem somos nós. O joio ou o trigo. Nós é que temos que construir ainda a pátria do Evangelho. Se estamos aqui e temos ciência da palavra de Jesus, temos a obrigação de colocar em prática. Temos a obrigação de afastar o que sabemos que faz mal. Sabemos que a órbita terrestre não é composta somente dos espíritos amigos e superiores. Ao mesmo tempo que nós temos os nossos irmãos espirituais que influenciam e influenciaram a conquista desse país, existe, pelo outro lado, todas as falanges dos irmãos que querem apagar a luz do Cristo, que quer semear a guerra e a discórdia. Então, muitas vezes, em vez de nós atacarmos os nossos representantes da forma que nós estamos atacando, né, nós temos que protegê-lo mentalmente para que esses espíritos não façam deles pessoas, né, guiadas pelas trevas. Então, cabe a nós proteger também aqueles que nós queremos que nos represente politicamente. Muitos outros já passaram pelo nosso país. Espíritos bons, homens bons, espíritos que o poder pode ter subido a cabeça também. Mas também não podemos nós nos eximirmos das nossas culpas. Não podemos nós também não eximirmos do que deixamos de fazer ou do que ainda podemos fazer daqui para frente. O nosso país é um país muito jovem. Muito jovem. A gente está semeando. Quando se fala o Brasil, o celeiro do mundo, né? O celeiro do mundo está por vir. Quando nós deixamos entrar no nosso país as outras nacionalidades que vieram, né? Vieram os japoneses para São Paulo para cultivar. Por quê? Porque os brasileiros não queriam cultivar a terra. Então, eles vieram cultivar a terra. No Sul, eles vieram e formaram colônias para o progresso do Brasil. E aí que está a nossa alma, esse respeito que nós temos pela diversidade, que pode falar e podem querer agora falar que nós não respeitamos essa diversidade toda, porque colocou isso tudo, mas nós amamos
Tem que abrir o microfone aí da Gisele. Tecidas, pronto. Abriu? Abriu. Abriu. Deixa eu Tereza falar, porque tem 16 ali, eu já estou nervosa. Não, nós temos aqui reflexões, falaram que gostaram de conhecer a história assim, só conhecia o outro lado. Agora tem uma aqui. Tive a impressão que o Ismael, que foi comentado, sempre estava ao auxílio de Dom Pedro II. Isso aconteceu pelo fato de ser uma missão importante ou a missão de cada um pode se obter um auxílio espiritual? Para mim, pelo menos, é difícil ter uma certeza. Então, o Ismael, ele estava e sempre esteve e ainda continua estando, né, presente no desenvolvimento espiritual. É claro que em momentos, né, como do Pedro II, ele conseguiu eco no coração do Pedro II para que eles e a espiritualidade toda pudesse chegar até... Ele era um grande médium, né? Além de tudo. Ele parava e ouvia o que a espiritualidade queria dele. Ele não perdeu o vínculo com o que foi falado e pedido a ele. O Ismael está sempre presente. Ele, quando ele funda centros espíritas no Rio de Janeiro, ele começa a fazer mensagens psicografadas, né? E funda o Centro Ismael. Ele está presente, dando, né, o rumo que a espiritualidade tem que tomar no Brasil. Ele não fica somente... na verdade, ele não é o mentor espiritual de Dom Pedro, né? Cada um tem o seu mentor espiritual, mas, assim, ele é um mentor espiritual acima do mentor, porque ele é de um país inteiro. Tá? Então, ele não ficou lá com Pedro, mas a missão de Dom Pedro era a missão mais importante para o Brasil. O Brasil ficou 50 anos governados por Dom Pedro II sem uma guerra. Nós não perdemos, só perdemos a nossa... Foi até que ele recebeu um puxãozinho de orelha quando o Brasil se meteu, né, com a guerra da Argentina. E do Paraguai. E aí ele recebe um puxão de orelha da espiritualidade, que ele não tem nada que se meter nas guerras dos outros povos. E o que era mais importante, vocês veem, quando se fala o coração, que Jesus falou, o formato do nosso país lembra o coração, né? Então, toda essa territorialidade, nós não perdemos. Você vê os outros países, o tamanho dos outros países, né? Foi dividido, o espanhol pegou para cá e o Brasil manteve lá. Está lá, o seu território está lá. Jesus não queria que perdesse nenhum pedacinho dessa pátria. Ele queria desse formato mesmo. Nós perdemos no sul um pedaço, né, do Uruguai, né? Do Paraguai, que nós perdemos lá na pontinha, mas também não fez falta nenhuma ao formato do coração do Brasil. Fala, Tereza. Tem uma reflexão do Paulo. Não faz sentido ir ao Oriente para sentir a sua espiritualidade, pois toda a espiritualidade do Antigo Oriente está sobre a pátria do Evangelho. Exatamente. Quando Jesus traz a raiz, né, a árvore, quando ele fala que a árvore é trazida, né, do Oriente para ser plantada aqui no Brasil, ele traz toda a história do cristianismo para cá, né? Porque a gente tem que pensar no cristianismo como a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, o que ele pregou, não as religiões que foram feitas a partir, né, do Cristo.
Então, assim, ele planta assim, né? O Oriente é aqui. E ele faz uma pergunta: é um celeiro espiritual e não físico? É um celeiro espiritual e não físico. O celeiro espiritual a gente está cultivando, né? A gente está cultivando a nossa espiritualidade. O Brasil vem para conseguir fazer com que cada um de nós desabroche espiritualmente e vença aquilo que nós viemos fazer individualmente. Cada um vai ter, tem a sua missão espiritual a cumprir. E é quando cada um de nós cumpre da melhor maneira possível esse papel que a espiritualidade confia em nós, nós estamos sendo celeiro da espiritualidade, porque nós estamos armazenando a palavra de Cristo dentro dos nossos corações. Perfeito. Em Mateus 24, 4,5, Jesus adverte que muitos... Eu vou dar um soco nesse meu marido que está aqui do meu lado. Eu vou ajudar. Como é que se pode evoluir tendo um marido ao lado, fazendo essas perguntas do Mateus 24? Olha, Eu levanto as mãos para você. Então... eu falei do celeiro, porque nessa questão do celeiro, muitas pessoas entendem como um celeiro de comida, de mantimentos. E a função do Brasil não é essa, embora todo mundo fale isso, e tem sido amplamente divulgado, mas a função do Brasil é ser um celeiro espiritual, é ter a guarda e a divulgação da palavra do Cristo. Que assim seja. Então, Jesus adverte que muitos serão enganados na atualidade. E temos aqui outra reflexão. Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Brasil é o grande hospital do Cristo. A gente é o grande pronto-socorro espiritual, né? E, na verdade, é a grande chance que a espiritualidade está dando novamente para a humanidade. Né? Por quê? Porque cansado, vocês sabem, né? O Jesus também, ele é o comandante do planeta Terra. Né? Ele é o Cristo planetário, é o que comanda o planeta Terra. Então, a ele também cabe a missão de levar o planeta Terra todo para a regeneração. Né? Então, ele tem uma árdua missão a fazer. Então, nós temos aqui que até 2057, como foi falado por Chico, né? 2057 que a coisa vai acontecer. Então, da agora até 2057, nós ainda temos muito tempo, né, para nos melhorarmos, para a gente ou vai para o regeneração, né, para o mundo de regeneração, ou encarna ou desencarna, ou não. Então, a gente tem que trabalhar agora para poder... todo celeiro tem uma colheita, né? Todo celeiro tem uma colheita. E a gente tem que fazer essa colheita desse celeiro. Então, nós estamos ainda plantando para colhermos nesse celeiro que Jesus nos deu, que é o Brasil. Prontinho, Tereza, está com você. Por aqui terminamos, Gi. Terminamos? Aqui sim, podemos dar sequência. Aqui também nós Paulo está escrevendo, gente. Por aqui nós terminamos também, né, dando essa pincelada. Esse livro é um livro muito bom de ler, fácil de ler, traz essa parte histórica, né? Então, o Chico Xavier, você vê como é a espiritualidade fantástica, né? Psicografado por Chico Xavier, um médium que não tinha esse conhecimento de estudo, e ele traz ali nesse livro aqui
todo esse apanhado dos dois mundos através de Humberto de Campos, que foi, sim, um homem de cultura vasta, e numa linguagem fácil para a época, muito fácil de ser lido, e tem muita parte para ser falada. Eu só peguei mesmo alguns pedaços para a gente seguir o rumo que é dado ao Brasil. Então, nós chegamos aqui com um processo ainda de formação, nós estamos semeando a palavra de Cristo, depende de nós espíritas, porque, mais uma vez, eles ainda mandaram para o Brasil o melhor que eles conseguiram dentro da religião católica, né? Mas você vê que, tirando uns ou outras igrejas, nós convivemos bem com as diferenças religiosas. Mas o que nós temos ainda a caminhar? Nós temos que perder os rótulos das religiões. Nós temos que caminhar na palavra do Cristo, e não no templo que nós construímos para se falar do Cristo. O Cristo quer que a gente fale dele com a ação. Ele coloca isso na bandeira. Ele não quer que a gente fique em templos estudando somente a palavra dele. Ele quer que a gente coloque a palavra dele em atitudes, através da caridade. Por isso só existe este caminho que foi falado para nós. Então, nós temos tudo a nosso favor. Nós temos o Evangelho a ser estudado e colocado em prática. Nós temos a espiritualidade ao nosso favor, porque cada um de nós que aqui se encontra tem o seu mentor espiritual, né? Não temos um Ismael, podemos não ter um Emanuel, não podemos, né? Um Emmanuel, mas cada um tem o seu mentor espiritual que merece. E temos que abusar dele, porque ele conhece todas as nossas histórias. Ele está lá, igual Ismael, vai, fala agora. Isso, opa, deixou de fumar, muito bem. É uma vitória que ele vai fazendo, né? Cada vitóriazinha nossa, pequena que seja, né? Ai, gente, hoje eu fui melhor, né? Passei ali, não dei um bico no cachorro. Poxa, que bacana. O mentor está lá. Oba! Conseguiram. Então, são nesses pequenos atos que nós estamos fazendo a diferença e levando a palavra de Cristo. É um pão que alimenta, é uma roupa que aquece, né? Em todo esse processo, nós estamos levando a palavra do Cristo, porque as atitudes é que vão fazer essa diferença. As nossas atitudes é que vai fazer com que a palavra do Cristo fique. Quando você dá, muitas vezes, somente a palavra, aquele que está com fome não tem força nem para ouvir a palavra do Cristo. Mas quando você abre um sorriso, entrega um pão a ele, ele compreende que aquilo ali é o Jesus falando com ele. E há esperança para ele. E ele acredita e recebe toda a sua vibração de amor. Então, é essa vibração que a gente se transforma em Jesus. A gente carrega o Cristo dentro de nós, né? Nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, nós temos essa força espiritual dentro de nós para mudarmos essa situação, não lamentarmos, não vamos falar mais mal da nossa pátria, temos que amá-la, temos que adorar aqueles que a gente coloca lá em cima com responsabilidades, e temos que também orar por aqueles que estão nos representando, para que as trevas não contaminem o pensamento dele e os bons espíritos possam estar ao lado, influenciando para o bem e para a luz, e assim o nosso Brasil seguir semeando, colhendo, sendo celeiro, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu agradeço a vocês todos. Hoje, nós vamos fazer 2 encerramentos.
Primeiro, eu pedi para a tia Cida fazer a prece do Ismael. Depois, nós vamos, irmanados nesse amor do Cristo, fazer a nossa magnetização da água, pedir por aqueles que estão em provação, que estão doentes, que a espiritualidade possa fazer presente em lar de cada um de nós, nos auxiliando nesse momento, né? No momento que às vezes a gente sucumbe de tristeza, mas que não deve ser, que deve ser de gratidão e alegria. Então, vamos à nossa prece do Ismael. Tem que abrir o microfone, tia. Marcelo, você consegue abrir o microfone da tia? Não, só você, tia. Não. Lá embaixo, no cantinho esquerdo. Clica. Cantinho, mãe. Abriu. Já tá. Oi? Vocês estão ouvindo? Cadê? Hein? Estamos. Ah, então tá. E vendo também. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em cada um a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a todos, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a luz do seu imenso amor. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, falange das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódio alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais uma vez, porque, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos segurar, trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio bendito e recebe a nossa súplica dessa noite pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Agradecemos a Ismael pelo empenho imenso que ele tem feito para transformar esse país, hospital de almas, em pátria do Evangelho. Que nós possamos também integrar as suas fileiras, Ismael, de fraternidade e de evolução. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos terminando a noite de hoje com a nossa música, da nossa água,
para que a gente possa estar com essa água magnetizada ao longo da semana, juntos ainda. Boa noite a todos. Da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce da fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor.